Olá querida, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma pré-aula das lições bíblicas da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Estudando aqui pelo canal o livro do Apocalipse com os juvenis, faixa etária dos 15 aos 17 anos, que foram contemplados com o estudo panorâmico do livro do Apocalipse e uma oportunidade maravilhosa, tremenda, para aprofundarmos os nossos conhecimentos neste livro profético. No vídeo anterior, na aula passada, nós estudamos Apocalipse, o final da história. Foi, na verdade, uma introdução ao livro da Revelação. Estudamos autoria, data, local da escrita, estudamos também a mensagem do livro do Apocalipse, as divisões do livro. Tivemos também a oportunidade de conhecer o estilo literário desta obra tão maravilhosa para a Igreja do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca. Se você não é inscrito no canal, aproveite este momento, se inscreva no canal. Você pode também ativar agora o sininho de notificações para você receber mensagens sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Também nos ajude compartilhando o link desta pré-aula, desta videoaula. Você pode enviar o link nos grupos de WhatsApp, nos grupos familiares, sempre nos ajudando a crescer aqui neste canal, tudo para a glória de Deus. E também, fazendo isso, você estará evangelizando, propagando, falando do reino de Deus. Vamos para a nossa aula de hoje. O tema da lição de número 2 é a visão do Cristo vitorioso. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico base desta lição. Está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e também o versículo de número 18, que diz assim: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. 3 objetivos nós iremos alcançar na lição de hoje. O primeiro, entender o propósito da encarnação de Jesus. O segundo, compreender a ressurreição e a ascensão de Cristo. E o terceiro objetivo é explicar como se dará a segunda vinda do Senhor. Que bênção, que maravilha! Desse modo, na lição de hoje, nós iremos analisar esta visão gloriosa que João teve na ilha de Patmos do Senhor Jesus. Nós precisamos compreender, até a título de revisão, que o tema central do livro do Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus. Nós vimos na aula passada que o significado da palavra Apocalipse é literalmente desvendar, remover o véu, descobrir aquilo que estava oculto ou encoberto. No conhecimento popular ou empírico das pessoas, elas têm que Apocalipse significa destruição, catástrofe. Não, a palavra Apocalipse significa revelação. E João teve uma revelação especificamente, além das muitas revelações que ele descreveu no livro, ele teve a oportunidade de contemplar, de ter esta visão sobrenatural do Cristo vitorioso, do Cristo glorificado. No primeiro tópico da lição, o assunto é Cristo encarnado. Aqui nós iremos verificar 4 pontos importantes para, então, podermos compreender o comentário da lição de hoje que estamos estudando. O primeiro ponto é a encarnação, depois o nascimento virginal. O terceiro ponto, objetivos de sua encarnação.
Veremos aqui 5 objetivos pelos quais o Senhor Jesus encarnou. Depois, o quarto ponto, a crença na encarnação de Cristo. Nós precisamos, em primeiro lugar, compreender que a manifestação do amor de Deus, do amor do Pai, conforme está no texto áureo da Bíblia, o texto áureo da Bíblia é João capítulo 3, versículo 16. Todos nós conhecemos este versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que o método, a maneira como Deus manifestou o seu profundo amor, o seu incalculável amor, foi enviando seu Filho amado, Jesus Cristo, para que então se manifestasse entre nós, revelando o grande amor do Pai. Quem vê Jesus vê o Pai. O próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 10, versículo de número 30, eu e o Pai somos um. Outro versículo muito importante que deve ser apresentado pelo professor desta classe aos seus alunos é João capítulo 1, versículo de número 14. Este é um dos versículos chaves para a compreensão da doutrina da encarnação. O texto bíblico diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Observe que na eternidade, Jesus, ele então, como Deus que sempre foi, em um momento teve que assumir uma pele humana. Em um momento da história cronológica do nosso tempo, o Senhor Jesus, ele teve que abrir mão de sua glória para assumir uma segunda natureza, a natureza humana. E é isso que nós chamamos de encarnação. E aqui vai a primeira dica. Não podemos confundir encarnação com reencarnação. A reencarnação é uma doutrina religiosa, filosófica, muito utilizada, abordada e ensinada pelos espíritas, por religiões orientais, onde eles ensinam a transmigração da alma. Encarnação é o ato de tornar-se carne. A encarnação de Jesus é o ato de Jesus assumir uma natureza humana. E foi exatamente isto que Cristo fez. Foi o método de Deus para revelar o seu grande amor, para consumar também a sua obra, conforme nós vamos ver no terceiro item deste primeiro tópico, que são os objetivos da encarnação. E a encarnação de Jesus, nós precisamos compreender que ela foi profetizada, ela foi vaticinada, anunciada, pelo menos 700 anos antes do acontecimento, pelo profeta Isaías, o profeta que mais profetizou sobre o Messias. Aliás, o livro de Isaías é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. É o profeta messiânico, é o profeta que mais vaticinou sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a obra, sobre o Cristo, sobre o Messias, sobre o Filho de Deus, sobre Jesus. Nós temos Isaías capítulo de número 7, versículo 14, Isaías 9 e 6, onde nós temos ali o profeta Isaías falando sobre esta concepção de Jesus, falando sobre a encarnação de Jesus. Inclusive, o profeta Isaías apresenta o nome daquele que nasceria da Virgem. O nome dele é Emanuel, que é um nome hebraico traduzido para a língua portuguesa. Significa Deus conosco. Vamos para o segundo ponto deste primeiro tópico que estamos analisando,
onde agora nós iremos falar sobre o nascimento virginal de Jesus. Esta foi uma obra poderosa, sobrenatural do Espírito do Senhor, do Espírito de Deus. Nós temos que o Espírito Santo, de forma onipotente, envolveu a donzela, a jovem Virgem Maria, e ela então achou-se gestante, grávida, por obra do Espírito Santo. Jesus, portanto, ele foi concebido no ventre de Maria quando esta jovem era ainda donzela, virgem. E mais que isso, quando Jesus nasceu, ainda Maria era virgem. Isto é o que nós chamamos de nascimento virginal de Jesus. Portanto, Jesus nasceu, se desenvolveu, cresceu como ser humano. Na eternidade, ele era o Logos de Deus, conforme João capítulo 1, versículo também 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Observe que ele era o Logos de Deus. Veja que Colossenses, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15, 16 e 17, revela muito bem sobre a divindade de Jesus. Mas aqui nós temos Jesus assumindo uma segunda natureza. Na pessoa de Jesus habitavam duas naturezas, uma divina e uma humana. É aquilo que nós sempre ensinamos, afirmamos, né? Que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele sentiu as dores que nós sentimos, tristeza. Jesus se cansou, teve fome, sede, enfim. A única diferença entre a humanidade de Cristo, a humanidade de Jesus e a nossa humanidade é que a humanidade do Senhor Jesus era perfeita. Jesus não tinha pecado. Era impossível também que Cristo pecasse. A doutrina da impecabilidade de Cristo, porque Cristo não tinha o germe do pecado. Veja que a Bíblia, em Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, nos diz que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo de número 25, depois você confere esta passagem, o apóstolo Paulo nos ensina sobre este efeito maravilhoso, sobre esta obra do Espírito Santo no ventre de Maria, ao gerar Jesus no ventre da donzela Maria, fez isso impedindo que Jesus fosse, de certa forma, ali contaminado pelo germe do pecado. O apóstolo Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Veja que sobre Jesus foram lançados os nossos pecados. É a doutrina também da imputação dos nossos pecados a Cristo. Os nossos pecados foram conferidos, imputados a Cristo. E para que nós, nele, também fôssemos feitos justiça de Deus. Em contrapartida, Deus depositou, colocou em nós a sua justiça. A justiça de Cristo, ela foi aplicada a nós. Veja a importância da doutrina do nascimento virginal do Senhor Jesus. O terceiro ponto que nós queremos abordar com vocês é sobre os objetivos da encarnação. Na revista O Comentarista, o pastor Paulo Henrique, ele nos apresenta pelo menos 5 objetivos. O primeiro objetivo da encarnação de Jesus é vir ao mundo para consumar o plano de salvação determinado pelo Pai. O segundo objetivo, cumprir a promessa de Deus a Davi, assentando-se em seu trono. O terceiro, exercer em seu ministério os ofícios de profeta. O quarto, manifestar o amor de Deus a todos. O quinto objetivo, desfazer as obras do diabo.
O quarto ponto deste primeiro tópico da lição fala exatamente sobre a crença na encarnação de Cristo. E aqui nós queremos chamar a atenção de todos aqueles que estão nos assistindo para a importância desta doutrina, crer na concepção virginal do Senhor Jesus, crer que por obra do Espírito Santo, Jesus ele foi gerado no ventre da jovem cheia do Espírito Santo, Maria, a bem-aventurada. E para isso, eu quero ler o que está escrito na palavra de Deus, primeira carta de João, capítulo de número 4, e o versículo de número 2. Olha, preste bem atenção neste versículo. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Olha só que coisa maravilhosa e também algo muito sério. Nós estamos diante de uma doutrina que é fundamental, que é basilar, esta doutrina maravilhosa. Pelo Espírito Santo, portanto, nós precisamos compreender, entender e saber que há um plano salvífico que foi elaborado pela Trindade Santa, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Vamos agora para o segundo tópico da lição, onde o assunto é o Cristo glorificado. E aqui nós iremos também apresentar os pontos que serão abordados neste segundo tópico da lição. O primeiro ponto é a ressurreição de Cristo, depois a ascensão aos céus e, seguidamente, bênçãos provenientes da sua ascensão. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus. Assim como as Escrituras haviam profetizado, predito a morte do Senhor Jesus, a mesma palavra de Deus também já havia falado sobre a sua ressurreição, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e o versículo de número 4, morte, sepultamento e ressurreição, segundo as Escrituras. A doutrina da ressurreição de Jesus Cristo é a doutrina base da nossa fé. Vejam que existem vários pontos, várias doutrinas da nossa fé cristã que são fundamentais, são essenciais para que nós vivamos um cristianismo puro, autêntico e verdadeiro. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo de número 14, ele afirma mais tão categoricamente sobre a importância da doutrina da ressurreição de Jesus, que ele disse que se não crermos na ressurreição, se Cristo não ressuscitou, se nós não anunciarmos esta ressurreição, se duvidarmos que Cristo ressurgiu dentre os mortos, é vã a nossa fé. Veja que essa doutrina, ela, portanto, é a base de toda a nossa crença, de toda a nossa fé. Crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Nós temos pela Escritura Sagrada esta certeza, esta convicção, e em muitas passagens bíblicas, mas existe uma que nós não poderíamos deixar de falar, porque está no livro em análise, no livro em tela, que é o capítulo 1, versículo de número 18, quando João viu o Cristo glorificado. No versículo de número 18, Jesus mesmo se dirigiu a João dizendo: fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Observe que chaves aqui em profecia fala de autoridade, portanto Jesus tem a autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Não é nos dito que Jesus tomou as chaves,
mas observe que ele tem as chaves da morte e do inferno. Jesus tem autoridade sobre a morte, Jesus tem autoridade sobre o inferno, porque ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o derradeiro, ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. O segundo ponto da lição pelo segundo tópico é a ascensão aos céus. Observe que após a ressurreição de Jesus, o Senhor permaneceu com os seus apóstolos por mais 40 dias, agora com um corpo ressurreto, não mais sujeito às limitações do espaço e do tempo, e nem também a limitações, podemos dizer, materiais. E o Senhor Jesus, nesse período, ele esteve passando as últimas instruções para os seus discípulos, né? Para os seus apóstolos. E nesses 40 dias, Jesus conviveu ressurreto com os discípulos que ainda estavam vivos, portanto, em corpos mortais e corruptíveis. Mas veja que coisa maravilhosa. Jesus, ele foi assunto aos céus. Ele ascendeu aos céus, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o próprio texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 6, nós temos o depoimento das Escrituras nos afirmando que o Senhor Jesus ele foi elevado às alturas após 40 dias. Em Lucas 24, versículo de número 49, Jesus, ascendendo aos céus, ele se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Observe que Jesus, em Hebreus, capítulo de número 8, ele é declarado como nosso sumo sacerdote diante de Deus, diante do Pai. O sumo sacerdote, o grande sacerdote, em hebraico, Gadol Cohen, aquele que tinha sobre os seus ombros a responsabilidade de pelo menos uma vez por ano entrar no lugar mais santo, mais sagrado do tabernáculo, que era o lugar santíssimo, onde estava, portanto, a arca da aliança, e ali oferecer expiação pelos pecados da nação no dia de Yom Kippur, segundo Levíticos, capítulo de número 16. Que coisa maravilhosa! Jesus hoje está sentado à destra do Pai como sumo sacerdote, e nós podemos confiar nele e entrarmos na sala da sua presença com confiança, porque ele, por um novo e vivo caminho, nos abriu passagem. Que maravilha para estarmos na presença de Deus. E por fim, o terceiro ponto desse segundo tópico da lição é bênçãos provenientes da ascensão. A primeira bênção proveniente da ascensão é, claro, a certeza, a convicção plena da salvação. Nós precisamos ter esta segurança em Cristo de que estamos salvos, de que o Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou, está à destra do Pai intercedendo por nós, e com isso nós precisamos confiar, ter a certeza de salvação, de vida eterna. Jesus, em Mateus capítulo de número 28, a partir do versículo de número 19 e 20, ainda nos garantiu: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele foi ao Pai, mas ele mesmo, em João, capítulo de número 16, nos garantiu que rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador da mesma essência, o Espírito Santo. O Espírito Santo que o mundo não pode receber. Nós temos esta garantia, nós temos este penhor, o Espírito Santo habitando em nós. Portanto, veja que a ascensão de Cristo
aos céus, nos garantiu, nos dá a certeza de vida eterna e também o seu Espírito que nos foi doado, que nos foi entregue, que nos foi outorgado e habita em nós. E, para concluir este segundo tópico, nós ainda, em segundo lugar, temos a bênção da garantia de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. João, capítulo 14, versículo 1, o Senhor Jesus, mesmo ali conversando com os seus discípulos, dando as últimas instruções sobre o reino de Deus, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós temos ainda o Senhor Jesus falando sobre esta garantia de que iria voltar. No versículo de número 11, Jesus mesmo, quando subiu aos céus, foi elevado às alturas, cerca de 500 irmãos estavam presenciando aquele dia tão glorioso. Os discípulos estiveram ali diante de Jesus, observando ele, adentrando as nuvens, e de repente dois varões, dois anjos, se puseram no meio deles e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo que viste subir, da mesma forma há de voltar. Ele voltará. Portanto, na ascensão de Cristo, nós temos a convicção de vida eterna, de salvação, de segurança em Cristo e também a certeza, a garantia do seu retorno glorioso para arrebatar a sua noiva, a sua igreja. Vamos para o terceiro e último tópico desta lição? Vamos lá? Neste terceiro tópico, o assunto é a segunda vinda de Cristo. E aqui nós vamos analisar 4 pontos. O primeiro, a visão do Cristo vitorioso, que é o tema da lição. Depois, nós iremos analisar a segunda vinda gloriosa. O terceiro ponto é o arrebatamento. E o quarto ponto que iremos trabalhar nesta lição, neste terceiro tópico, é o aparecimento triunfal de Cristo. Vamos analisar a visão do Cristo vitorioso. Bom, esta passagem bíblica, esta perícope, esta porção das Escrituras, é uma das passagens mais gloriosas, porque aqui João tem a visão do Cristo triunfante, do Cristo poderoso, do Cristo em glória, majestade, força e poder. Aqui, João não o vê como ele o viu na cruz. João não tem a visão do Cristo sofredor, do Cristo com o rosto cheio de hematomas, do Cristo ensanguentado, do Cristo que está pendurado no madeiro na cruz como servo sofredor, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não. Aqui, nesta visão, João vê o Cristo como o Rei da Glória. Vê Jesus como o leão da tribo de Judá, que em breve virá para arrebatar a sua igreja e julgar todos os povos e também a nação de Israel. Nesta visão, a partir do capítulo 1, versículo de número 12, a Bíblia diz que João voltou-se para ver. O texto literalmente diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. A primeira observação que nós queremos fazer nesta porção das Escrituras é que Jesus estava falando com João, e a voz que João estava ouvindo era a voz poderosa do Senhor Jesus, como o som de muitas águas.
voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candelabros, 7 candeeiros de ouro. Observe que a primeira coisa que João viu não foi o Cristo glorificado, ou o aspecto do Cristo em glória, poder e majestade. A primeira coisa que João viu foi 7 castiçais, 7 candelabros, 7 menorás. Que coisa maravilhosa, não é? Qual é a mensagem que nós podemos extrair aqui em primeiro lugar? Veja que o mundo só pode enxergar Cristo a partir da igreja. Vejam que a atenção de João, obviamente, não está voltada para os castiçais. O personagem ou os personagens principais aqui não são aquelas 7 menorás de ouro. Não, é o Cristo glorificado. Entretanto, quem primeiro João vê é exatamente aquela imagem de 7 castiçais de ouro diante dele. E Jesus aparece no meio. Jesus está no centro. Veja que a hermenêutica bíblica nos orienta, nos ensina uma regra de ouro. Nós chamamos esta regra de a regra mãe. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E quando nós lemos os versículos do contexto do capítulo 1, nós vamos aprender que castiçais, que aqueles candelabros são símbolos da igreja, significam a igreja. Castiçal, aqui no livro do Apocalipse, significa igrejas, 7 igrejas. Eram 7 castiçais que representavam as 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, que, por conseguinte, é símbolo da totalidade da igreja em todas as épocas. Mas observe o detalhe, é que Cristo está no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está no meio porque ele é o centro da igreja. Ele está no meio porque ele tem poder, ele tem autoridade. Todas as atenções devem se voltar para Cristo. E aqui nós precisamos compreender que aqueles castiçais que representam a igreja e eram de ouro, né? Observe que há um valor extraordinário na vida da igreja. Jesus estava no meio antes de Cristo aparecer, no meio dos 7 castiçais. Na visão, João viu naturalmente aqueles 7 castiçais, ou seja, o mundo precisa ver Cristo por nós, por meio de nós. Será como que as pessoas estão enxergando a igreja hoje? O testemunho da igreja está sendo suficiente, da igreja local, obviamente, está sendo suficiente para que o mundo contemple a visão do Cristo glorificado? Fica a reflexão até a título de aplicação. João viu, portanto, aquele cenário glorioso de Cristo andando no meio dos 7 castiçais. Ele precisa ser o centro da igreja. O homem precisa desaparecer. As pregações antropocêntricas, os louvores antropocêntricos não podem ocupar lugar em um culto dirigido unicamente àquele que está no centro. Jesus, ele é o centro. Jesus, ele está no meio. E esta expressão está no meio é significativa. Ela aparece em dezenas, quiçá centenas de passagens bíblicas apontando para a centralidade em Cristo Jesus. Depois, nós precisamos compreender que pelo menos há 9 detalhes admiráveis que o comentarista destacou aqui.
9 detalhes admiráveis nesta visão. O primeiro detalhe admirável é a visão que João tem na ilha de Patmos, da visão que João tem na ilha de Patmos, é a voz. Depois, a veste, o cinto de ouro, os cabelos brancos, os olhos flamejantes, os pés reluzentes, as mãos poderosas, a boca e o rosto, revelando, portanto, a glória de Deus. Cada um desses detalhes apresentam um atributo do Cristo glorificado, do Cristo maravilhoso. Se não, vejamos. O autor Stanley M. Horton, no seu comentário do livro do Apocalipse, ele apresenta as vestes de Jesus descrevendo um atributo glorioso de Jesus, que é o seu ofício sacerdotal e também indicando a dignidade da sua realeza. Vestes talares, vestes compridas, longas, eram usadas pelos sacerdotes e também pelos reis. Então vejam, aquela veste que Jesus estava usando na visão de João aponta exatamente para este atributo, para este ministério de Jesus, o ministério sacerdotal de Cristo e também para a sua dignidade real. O cinto de ouro puro também aponta para este fato muito importante, que é de que Jesus está se apresentando agora como sendo o Senhor, como sendo o Rei dos Reis. Cinto de ouro era usado por reis. Os escravos, os servos, eles usavam cintos de tecidos, mas aqui Jesus, ele se apresenta a João com um cinto de ouro em volta do seu peito. Veja que a realeza triunfante de Jesus está aqui em relevo, está em destaque. Algo muito interessante é que também nesta visão, Jesus, ele, portanto, é demonstrado na visão como sendo o rei sacerdote, conforme Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 14, versículo 15, Hebreus 4, 16 e 1 João capítulo 2, versículo de número 1. Ele é o intercessor das nossas almas. Seguindo a visão, João, ele ainda vê na cabeça de Jesus, os cabelos são brancos, brancos como a alva lã. Cabelos brancos, para nós, no nosso contexto, significa experiência, velhice, idade avançada, mas aqui não. Em profecia, os cabelos brancos indicam a pureza, a santidade, que é um dos atributos que mais exaltam a glória da divindade, é exatamente a santidade. A pureza de Jesus é demonstrada pelos seus cabelos, que aqui apresentados são brancos. Outro detalhe da visão é que Jesus, ele se apresenta com os olhos como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo fala exatamente da sua onisciência, da capacidade de Jesus, do poder, do atributo da divindade, de conhecer todas as coisas. Stanley Horton, comentando esta passagem bíblica ainda, ele diz que os pés semelhantes ao latão, reluzentes, como que se tivessem sido refinados numa fornalha, falam-nos não somente de resistência, mas do altar de bronze do tabernáculo, em Êxodo capítulo 38, versículo 30, e por extensão do sacrifício de Cristo pelo qual triunfou sobre Satanás. Que bênção, que glória!
E por fim, nós temos ainda a voz de Jesus. A voz de Jesus é a voz de Deus. O Salmo de número 29 fala sobre o poder da voz de Deus. A voz de Jesus faz estremecer. A voz de Jesus é poderosa. A voz de Jesus acalmou a tempestade. A voz de Jesus, ela é triunfante, é vitoriosa. E por fim, nós temos ainda 7 estrelas que estão na mão direita do Senhor Jesus naquela visão gloriosa. As 7 estrelas, elas significam os 7 anjos ou os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. Uma regra mãe de hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nos assevera que, nesse contexto, nós temos o próprio texto de Apocalipse nos dizendo que as 7 estrelas, elas representam os 7 pastores, os 7 anjos, os 7 líderes daquelas igrejas da Ásia. Isso está no capítulo 1, versículo de número 20, esta interpretação. Vejam que os 7 anjos, os 7 pastores, os 7 líderes, eles estão na mão direita. A mão direita fala de honra, fala de governo, fala de autoridade, fala de ação e também fala de labor, fala de trabalho. Estes 7 líderes, eles estavam guardados na mão direita de Jesus. Isso fala da ação da mão poderosa de Deus que os levantou para trabalharem na obra do Senhor, para pregar o evangelho, para anunciarem a sua palavra. Nós temos ainda uma espada de 2 fios, uma espada afiada que sai da boca de Jesus. A espada, todos nós sabemos, é uma arma de ataque. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Efésios 6:17, a espada do soldado romano, ali na armadura descrita pelo apóstolo Paulo, é a representação da palavra de Deus. Então, observe que a espada também pode ser, obviamente, um instrumento de juízo. A palavra de Deus estará naquele grande dia para, então, que todos sejam julgados segundo a palavra de Deus. Nós temos a face do Senhor Jesus, a face do Cristo vitorioso, como o sol, ou mais resplandecente do que a força do sol. Vejam que a glória do rosto de Cristo, assim como é insuportável olhar e fixar o olhar no sol ao meio-dia, assim também era a glória do rosto de Cristo que João estava vendo na ilha chamada Patmos, naquela visão, naquela revelação gloriosa. Portanto, nós temos aqui a visão do Cristo vitorioso, do Cristo glorificado, do Cristo triunfante, do Cristo poderoso, daquele que em breve virá e todo olho o verá vindo sobre as nuvens do céu com poder, majestade e muita glória para estabelecer o reino milenial aqui na terra. Vamos para, então, a conclusão desta lição, falando sobre a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Bom, aqui nós temos a afirmação: Jesus voltará. Embora muitos não acreditem nesta afirmação, nesta mensagem, muitos a julgam por demorada a sua segunda vinda, conforme 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10, mas precisamos nos lembrar que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O certo é que a promessa da sua segunda vinda se cumprirá, passará os céus e a terra, porém a sua palavra não há de passar. O que o professor de escola dominical da classe de juvenis precisa compreender a partir de agora nesta lição, para fechar, para coroar a sua lição,
é entender que a segunda vinda do Senhor Jesus se dará em duas etapas, onde os escatólogos também chamam de duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. A segunda etapa é a manifestação triunfante ou o aparecimento de Cristo de forma visível e gloriosa. Nós aqui precisamos destacar para vocês algumas características destes dois eventos, o arrebatamento e a aparição visível triunfal de Jesus. Em primeiro lugar, a palavra arrebatamento, ela aparece no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 até o versículo de número 18. Porquanto o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatados aqui, ela vem da raiz grega arpazo, que significa arrancar com força e violência, tirar subitamente, tirar abruptamente. E é exatamente isto que vai acontecer. Nós temos algumas passagens bíblicas que apontam para o arrebatamento da igreja, para o rapto da igreja. E aqui nós precisaríamos de mais tempo para trabalharmos, por exemplo, a doutrina da iminência, que é a doutrina bíblica segundo a qual Jesus está próximo de voltar, ou que Jesus pode voltar a qualquer instante, a qualquer momento. Não é à toa que nós temos centenas de versículos, o próprio Senhor Jesus, os apóstolos, nos advertindo a que permanecemos vigilantes, atentos para o ato da segunda vinda do Senhor. Muito bem. Nós temos João, capítulo de número 14, do versículo 1 ao 3. Já fiz a citação desta passagem bíblica aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 até o 57. E 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, aliás, capítulo 4, versículo de número 13 até o 18. Nós temos essas passagens que nos apontam o arrebatamento da igreja. Nós ainda precisamos destacar que o arrebatamento da igreja será um evento pré-tribulacional. Nós, em relação ao arrebatamento da igreja, temos três escolas de interpretação. Nós temos a escola pré-tribulacionista, a escola mesotribulacionista e a escola pós-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas ensinam que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada ao final desta. Os mesotribulacionistas ensinam que a igreja adentrará o primeiro período da tribulação, 3 anos e meio, na metade será esta tirada da terra. Nós, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, entendemos, interpretamos as profecias como o arrebatamento da igreja sendo pré-tribulacional. Dezenas de referências bíblicas que apontam para um arrebatamento pré-tribulacional. Aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 9, o apóstolo Paulo dizendo que Deus não nos destinou para a ira. Capítulo 5, versículo de número 9 também, o Senhor Jesus, ele nos garante que nós não passaremos pela grande tribulação. Em Lucas, capítulo de número 21, o texto bíblico nos afirma que nós escaparemos da angústia que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei não é da hora, da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Mateus capítulo 24, versículo de número 21, a Bíblia diz que a grande tribulação será um período, será uma tribulação nunca vista antes e nem jamais haverá. Portanto, será um período inédito. Outro fator importante é que João, ele, nas suas visões, não vê
em nenhum momento a igreja na terra durante o período tribulacional, durante o período da tribulação, entre os capítulos 6 e o capítulo 19 do livro do Apocalipse, não se pode constatar a presença da igreja aqui na terra, a não ser se, por exemplo, os irmãos de confissão aliancistas quiserem dizer que textos que apontam para Israel sejam aplicados à igreja. Mas nós não temos esta hermenêutica. A nossa hermenêutica é com base no sistema teológico dispensacionalista. Portanto, o arrebatamento da igreja vai acontecer e pode acontecer a qualquer momento. E será um evento pré-tribulacional. A segunda etapa da segunda vinda do Senhor Jesus é a aparição triunfal, visível, gloriosa do Senhor Jesus, para que, após a grande tribulação, voltar agora não para a igreja, mas com a igreja, para Israel, sim, e, a partir de então, instaurar o reino milenial. Tendo esta distinção na sua cabeça, na sua mente, você poderá compreender o cronograma escatológico da nossa confissão de fé, que é uma confissão escatológica pré-tribulacionista, pré-milenista, onde nós temos e entendemos que o milênio será um período literal de 1000 anos aqui na Terra. O certo é que Jesus voltará e ele virá gloriosa e poderosamente para então instaurar o reino literal aqui na Terra. Nós vamos ficar por aqui agradecendo a Deus por sua vida, por sua companhia. Permaneça conosco nesta série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Estes e outros temas nós iremos aprofundar em lições subsequentes. Repito, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que você possa compartilhar o link desta pré-aula e também ativar o sininho de notificações para que, quando o próximo vídeo for aqui divulgado, publicado, você seja notificado. Obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima pré-aula, querendo Deus. A CPAD é uma livraria cristã com a maior referência em artigos evangélicos de Marabá. Aqui você encontra tudo o que precisa para crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Bíblias, livros, materiais de Santa Ceia e muito mais artigos evangélicos, com um valor bem acessível a todos os públicos. CPAD, em frente à Praça da Bíblia, na Avenida Transamazônica 1705, Cidade Nova.